E aí pessoal, espero que vocês estejam gostando dos nossos cortes do Tesouraverso. E eu já quero pedir um negocinho. Deixa um comentário aqui embaixo sobre sugestões de próximos conteúdos que a gente pode fazer. E até mesmo a sua opinião sobre o corte que você vai ver a seguir. Então, bora pro vídeo. O que está acontecendo no Brasil agora? Como a gente pode avaliar o resultado da eleição, o sentimento da população, o que a gente pode esperar para os outros anos e essas manifestações, né? Olha, Vilela, eu fiquei triste, votei no Bolsonaro. Só que eu tô muito preocupado. Eu também. Eu tô muito com medo de uma guerra civil, de alguma coisa muito maior. Com medo de uma guerra civil. E mais do que isso, eu sou crente. A minha bandeira é Jesus. E a bandeira de Cristo é o quê? A paz. Ele falou, bem-aventurados os pacificadores. Ele falou, porque eles herdaram a terra. César, o que é de César? Quando perguntaram, a gente dá tem que respeitar as leis. Lógico. Veja, o que eu penso? Nós vivemos num país democrático que nos dá o direito de escolher. Exato. Eu fiz a minha escolha, mas eu tenho dentro da minha igreja pessoas que fizeram outra escolha. E eu tenho que respeitar, porque essa é a grande beleza da democracia, não é? Se uma pessoa defende a democracia, ela tem que dar o direito do outro pensar diferente. Agora, a minha maior preocupação é que isso vire uma guerra de Palmeiras e Corinthians, de Flamengo e Fluminense, e a igreja de Jesus perca o lugar de fala no que diz respeito ao amor. Porque Jesus não mandou eu ficar lutando pela direita ou por isso ou aquilo. Jesus mandou eu pregar o amor. Inclusive, alguns dos apóstolos não entendiam esse lado pacífico de Jesus. Não, imaginavam que ele viria com espada. Não vamos deixar... Não teve? Cortou a orelha. Pedro cortou a orelha do Malco. Judas era um zelote que queria a revolução e tal. Ele traiu Jesus por causa disso. Agora, cara, se a gente ficar odiando... O Brasil foi dividido em meio a meio. Exato, quase. Cara, eu vou meio perder 50% da população que vai passar a me odiar porque não posso mais falar de Jesus para ele. Porque se eu começar a ter uma atitude, né, raivosa e querer... Cara, eu vou perder 50%. Pela força, né? Eu vou perder 50% das pessoas para quem eu quero falar de Cristo. Mas isso é importante você falar, né? Que... Protesto, ok, mas, sem violência, né? Eu acho o seguinte... Tem milhões de maneiras de você protestar ou deixar sua opinião. É o meu receio. Eu tenho falado isso, falei outro dia eu soltei um vídeo no meu Instagram dizendo, gente, agora é hora de pacificar. Não sei se... Agora é hora de pacificar. Eu não olhei o resultado da eleição de uma forma tão ruim. Pessoas falaram para mim, pastor, eu não tenho mais força para viver. Eu falei, gente, nossa, vocês perceberam? E é o contrário do que a Bíblia diz, se você colocar toda a sua esperança em cima de homens. Somos mais do que miseráveis, né? A gente tá perdido, não é em cima da... Mas vamos olhar do ponto de vista humano. Tá. Cara, nasceu a direita no Brasil. Nasceu o conservadorismo. Quando, em outra eleição, a igreja foi vista com uma força tão poderosa de influência? Foi a primeira vez. Primeira vez. Então, poxa, ele ganhou, deixa ele governar, vamos orar. Para que ele possa, entendeu? A Bíblia diz que eu tenho que orar por todos os governantes. Eu vou orar por ele. E não torcer para dar errado também. Não, eu vou orar para que... Porque se der errado, nós vamos nos ferrar. Né, Lene? É a mesma coisa você tá no avião e ficar torcendo contra o piloto. Exatamente. Tomara que esse piloto aí se ferre. Aí. Só porque ele é corintiano. Exatamente. Eu sou corintiano, cara. E aí, se o avião cair, você tá dentro dele, entendeu? A minha preocupação é porque nós vamos dar conta para Cristo um dia. Porque nós temos que representá-lo. Se pegar o Sermão do Monte, você vê que todas as orientações que ele dá são contrárias àquela orientação do mundo. Bem-aventurados ou felizes os que choram. E por quê? Porque serão consolados. Cara, como é que pode alguém ser feliz porque chora? Porque está chorando pelos seus pecados. Jesus veio para quebrar tudo, Jesus né? quebrou ele quebrou toda a expectativa, né? E eu esperava que ele fosse pro pau. Ou pro pau, que viesse com um discurso mais agressivo, e ele... de não pagar imposto, de ser contra tudo, e não. E ele vem, calma, gente, calma. A gente vai conquistar o mundo por outro lado, né? E ele conquistou. Ele venceu o Império Romano de até que hoje. Jeito? Eu acho que se ele viesse de uma forma violenta, não estaria até hoje. Como é que você enfrentava o Império Romano? Não dava. Não tem como. Mas com a mensagem dele... Foi muito inteligente. Além de tudo, foi inteligente. Foi o plano de Deus. Então, o que eu penso? Eu penso que nós estamos chegando no final dos tempos. A igreja tem milhões de pessoas para alcançar com a mensagem de Cristo e do amor.
Então agora, como é que você vai criar um sistema de cristãos odiando pessoas falando na internet, não, se o cara vota no PT, ele não pode ser crente. Onde está escrito isso? Então, eu penso assim que isso tudo vai passar Bolsonaro, vai passar Lula, vai passar PT, vai passar... Como já passou, né? O Brasil, a gente Tudo isso vai passar. Agora, o evangelho não vai passar. Então, monarquia, e estamos aqui, né? Então, assim, o que eu fiquei triste, é óbvio, eu queria que o Bolsonaro ganhasse. Por quê? Porque ele defende os princípios que eu defendo, né? Do cristianismo e tal. Mas eu creio que Deus é Senhor, Deus é soberano. A Bíblia diz que Deus que constitui, Deus que destitui. Foi assim que Deus determinou, então agora nós temos que continuar fazendo a obra e avançando. E lembrando que você pode olhar para um copo e achar que ele está meio vazio ou meio cheio. Eu pensei, Deus, eu estou triste, mas por outro lado, olha que coisa maravilhosa. Nós conseguimos mobilizar o Brasil. Então, nós não somos fracos, não somos aquele povo que não tinha condições de interferir nos destinos da nação. Nós temos um futuro. E eu imagino até que o Lula, se ele for esperto, e eu sei que ele é esperto politicamente, ele vai se aproximar dos evangélicos também, porque senão ele não consegue. E ele não vai reagir com revanchismo, claro que não. Porque se ele fizer isso, ele não consegue governar. Ele não vai ser burro nesse ponto, não. Agora, essa é uma guerra cultural que a gente está travando, né, com o mundo, não é no Brasil, é no mundo inteiro, é a mesma guerra no mundo inteiro, porque é isso que a Bíblia diz, é o espírito do anticristo. Você acha que vai ter outros focos de guerra além de Ucrânia e Rússia? Pode acontecer outros conflitos? Não, eu acho que vai ter muitos conflitos armados, porque Jesus diz, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então vai acontecer, mas a guerra cultural que eu estou falando é uma guerra espiritual, é a guerra dessa evolução filosófica que vai cada vez mais fazendo com que a fé cristã seja vista como politicamente incorreta e as pessoas começam a rejeitar cada vez mais tudo que Jesus falou. Agora, o que a Bíblia diz, Vilela, é que enquanto a igreja estiver na terra, ela vai resistir a esse espírito do anticristo. Mas qual é a nossa força de resistência? Não é indo pro pau, é amando. Porque ninguém resiste ao amor.